Imagine que você acorda amanhã e descobre que alguém construiu, durante a noite, uma estrada que vai de São Paulo ao Cairo, do zero, em concreto perfeito, com viadutos, túneis e pontes sobre oceanos. Isso não é ficção científica. É o que a China fez, não em uma noite, mas em uma velocidade que os engenheiros de todo o mundo ainda tentam racionalizar. E enquanto isso acontecia, os Estados Unidos debatiam em congressos e senados se tinham dinheiro para consertar as pontes que já existiam. No episódio anterior desta série, você entendeu o panorama geral da guerra que ninguém declarou. Hoje, você vai ver essa guerra acontecendo em concreto, aço e asfalto, porque a batalha pela infraestrutura global não é só uma batalha de engenharia. É uma batalha pelo controle das rotas, dos portos, das conexões e, no fundo, pelo controle do mundo físico que todos habitamos. E o placar dessa batalha vai te surpreender, não pelo que a China construiu, mas pelo que os ileis deixaram de construir enquanto estavam olhando para outro lado. Preste atenção, porque cada número que você vai ouvir a seguir é real, verificável e perturbador. Você está assistindo a série China vs. Taiwan no canal Engenharia Proibida, o canal que vai onde a mídia não vai. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sino, porque essa série vai te dar o mapa completo da maior disputa de poder do século. Curta o vídeo e vamos em frente. O que a China construiu? Em 1990, a China tinha 0 quilômetros de trem de alta velocidade, 0. Hoje tem 45 mil quilômetros, mais do que todos os outros países do mundo somados. Para ter uma referência, os Estados Unidos têm 735 quilômetros de ferrovia considerada de alta velocidade. E mesmo assim, o trem mais rápido do país opera a menos da metade da velocidade dos trens chineses. Em 1990, a China tinha 168 aeroportos. Hoje tem mais de 260 e está construindo mais 50 simultaneamente. O aeroporto de Pequim-Daxing, inaugurado em 2019, é o maior do mundo em área construída. Foi erguido do zero em 4 anos. Para comparar, a reforma do aeroporto JFK em Nova York, um projeto de extensão, não de construção nova, levou 8 anos e ainda não foi concluída. Em matéria de pontes, a China detém 9 dos 10 viadutos mais altos do mundo. A ponte sobre o rio Beipan, em Guizhou, tem 565 metros de altura, mais alta do que o Empire State Building. Foi construída em uma região de montanhas onde não havia estrada. Hoje, conecta províncias que antes levavam 2 dias de viagem em 4 horas de carro. E os portos? Em 1995, nenhum porto chinês estava entre os 10 maiores do mundo. Hoje, 7 dos 10 maiores portos do planeta são chineses. Xangai é o maior porto de contêineres da história humana. Movimenta mais carga em um mês do que o porto de Nova York movimenta em um ano inteiro. Esses números não são mera vaidade estatística, são infraestrutura de poder. Quem controla os portos, controla o comércio. Quem controla as ferrovias, controla o transporte. Quem controla as rotas, controla a dependência dos outros países. E a China, ao construir tudo isso dentro e fora de suas fronteiras, não estava apenas modernizando sua economia, estava redesenhando a geografia do poder global. Agora, o outro lado do placar. Em 2021, a Sociedade Americana de Engenharia Civil, o órgão técnico mais respeitado dos universidades na área, publicou seu relatório quadrienal de infraestrutura americana. A nota geral foi C+, insuficiente em praticamente todos os critérios. Das 617 mil pontes americanas catalogadas, 42 mil foram classificadas como estruturalmente deficientes. Isso significa que precisam de reparo urgente ou substituição, não em 10 anos, agora. A ponte que desabou em Baltimore em 2024, matando 6 pessoas, era uma delas.
avaliada como deficiente havia anos, sem que nada fosse feito. A rede ferroviária americana tem em média 140 anos de idade. Não foi atualizada sistematicamente desde a Segunda Guerra Mundial. O trem Acela, o mais rápido dos Equinoceno, que liga Washington a Nova York, percorre esse trajeto em 2 horas e 50 minutos. O trem de alta velocidade chinês equivalente percorreria a mesma distância em 40 minutos. Como isso aconteceu? Como o país que construiu o maior sistema rodoviário do mundo nos anos 1950, que enviou homens à Lua nos anos 1960, que dominou a economia global por décadas, chegou ao século XXI com infraestrutura classificada como insuficiente pelos seus próprios engenheiros? A resposta tem um nome: prioridade. Por 40 anos, os Eniwa priorizaram gastos militares, guerras no exterior e cortes de impostos. A China priorizou concreto, aço e conexões. Uma escolha, 2 trajetórias. Um abismo que hoje se chama 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade. Belt and Road. Mas a batalha mais decisiva não está dentro da China ou dentro dos EUA. Está no resto do mundo. Está nos 140 países onde a China chegou primeiro, com dinheiro, com engenheiros e com contratos. A Belt and Road Initiative construiu ou está construindo portos no Paquistão, Sri Lanka, Grécia, Quênia, Tanzânia e dezenas de outros países. Em cada caso, o modelo é o mesmo. A China financia, a China constrói, a China opera, e o país receptor fica com uma dívida que, se não pagar, resulta na transferência do controle do porto para empresas chinesas por décadas. O porto de Hambantota, no Sri Lanka, é o exemplo mais citado. O governo não conseguiu pagar a dívida chinesa. Em 2017, transferiu o controle do porto para a empresa estatal chinesa CMPH por 99 anos. Um porto estratégico no Oceano Índico, a via marítima mais importante do comércio entre Europa e Ásia, agora é administrado pela China por um século. Os EUA chamaram isso de diplomacia da armadilha da dívida. E não estão errados na descrição, mas existe uma pergunta que Washington nunca responde satisfatoriamente. Se a China estava criando armadilhas, por que 140 países entraram nelas voluntariamente? A resposta é simples e desconfortável. Porque os ESUN não ofereceram alternativa. Quando a China chegava com dinheiro e engenheiros, os ESAIR chegavam com relatórios e condições. O próximo campo de batalha. A batalha pela infraestrutura física já tem um vencedor provisório. Os números são claros. Os portos são chineses. As ferrovias são chinesas. As pontes recordes são chinesas. E as rotas que conectam os continentes passam, cada vez mais, por infraestrutura que a China construiu, financia ou opera. Mas existe uma terceira frente nessa guerra, e é a mais decisiva de todas, porque portos e ferrovias podem ser construídos em décadas. O que está sendo disputado agora não pode esperar décadas. É invisível, é microscópico e vai determinar quem controla não apenas o comércio e a infraestrutura, mas a inteligência, as comunicações e o armamento de todo o planeta. São os chips, a tecnologia de semicondutores, a batalha pelo controle dos circuitos que fazem funcionar tudo, de smartphones a mísseis hipersônicos, de carros elétricos a sistemas de inteligência artificial. E nessa batalha, ao contrário das mega-obras, os Esagicirkeu ainda têm uma vantagem. Mas estão perdendo ela a uma velocidade que assustou até os mais otimistas em Washington. China versus EUA. Episódio 3. A guerra tecnológica que vai decidir tudo. Semana que vem, aqui neste canal.